Bom, boa noite. Vamos admitir aqui a galera. Meninos, estou gravando aqui a aula, dia 28 de julho, em regime Covid. Olha! Em regime Covid, aí estamos em aula novamente, telepresencial. Meninos e meninas, boa noite. Nós vamos continuar a nossa aula de hoje referente ao procedimento. Começamos agora, então, um novo tópico, processo penal 2, e estamos tratando efetivamente sobre procedimento. Nossa Senhora, tanto... Tá. Começamos a aula passada fazendo uma breve alusão ao resumo, meramente a um resumo do que já foi tratado. Definimos aí o que é processo e estávamos começando a fazer uma distinção entre processo e procedimento. Nós vimos que o processo é uno, que o processo é o caminho que as partes atravessam rumo a uma sentença em especificidade no direito penal, com o objetivo de julgar a pretensão de acusar, ou seja, decidir sobre autoria e materialidade. Pois bem, perfeito. Agora, o caminho que as partes vão atravessar rumo a esta sentença é o procedimento. E esse procedimento, interessante se faz elucidar que, em que pese o processo seja uno, esse procedimento ele varia. Efetivamente, existe crime contra a honra, existe tráfico, existe crime contra a vida, e cada qual pode ter ali um procedimento um tanto quanto diferente um do outro, certo? O que vai nos ditar a diferença do procedimento? Nada mais, nada menos do que o texto da lei. Tudo bem? Tudo bem? Agora, nós verificamos que o procedimento, nós verificamos que este procedimento, ele tem um detalhe, ele tem uma marcha progressiva. As partes vão atravessá-lo rumo a uma sentença, mas este caminho de atos que são sucessivos e ordenados tem marcha progressiva. Eles caminham para frente. O processo somente vai ter marcha regressiva se uma formalidade, o ato processual, ele tem uma fórmula prescrita em lei. E Aury Lopes Júnior adverte. Aury Lopes Júnior adverte. Esta formalidade é garantia. Esta formalidade é devido processo legal. Se a lei trouxe uma fórmula, isto não quer dizer que esta fórmula deve ser desrespeitada. Pelo contrário, se a lei impôs uma fórmula, esta fórmula deve ser respeitada. A partir do momento que não for respeitada, aí o processo retroage, porque isto culmina em a desobediência da fórmula prevista em lei, culmina na famosa nulidade. Tudo bem, meninos? Tranquilo? Tranquilo? Então tá. A par disso, é possível continuarmos tranquilamente nossa aula. Indago, abriu aí na tela? Ah, abriu. Isso aí, só deixa eu voltar aqui. Ótimo. Ótimo. Ah, e nós ainda falamos, e pelo que eu me recordo, antes de eu ter uma invasão do Paulo aqui na minha aula, uma invasão bem-vinda, né? Meu chefe, afinal. Mas
Eu até estava criticando aí o Código de Processo Penal, ele é antigo, ele não se harmoniza com a Constituição, ele teve diversas reformas pontuais que faz com que ele seja uma verdadeira colcha de retalhos. Por quê? Porque o código, ele não tem uma finalidade, uma teleologia por si só. Vamos supor, o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele tem uma teleologia ali, ele tem alcançar objetivos e a boa-fé. Este é o espírito do Código de Processo Civil, é diminuir um pouco com formalidades exacerbadas, finalidades exageradas e a boa-fé. Se você for ver, ele inicia falando boa-fé, boa-fé, boa-fé. Ele quis acabar com aquelas artimanhas processuais para que seja alcançado a efetivação da justiça. Eu acredito que este é o grande alvo do Código de Processo Civil de 2015. Perguntem para o Tiso, tira a dúvida aí. Mas eu, pelo que eu vi, foi muito pouquinho, porque eu não estudo muito Código de Processo Civil, pelo contrário, eu acho coisa de fresco. Mas pelo que eu vi, é isto. E agora? E agora eu pergunto, e o Código de Processo Penal? Qual é aí? Ó, para ninguém falar que eu bebo bebida alcoólica, né? Porque eu uso aqueles copos pretos, porque eu uso aquele copo térmico. Sou fresca mesmo. Eu gosto de copo térmico, eu gosto de coisa boa. Mas como estavam falando pro Paulo que eu tava bebendo, copo transparente, ó. Brincadeira, ninguém falou nada, não. Eu que pensei, dá para pôr um vinho e bater um papo com os alunos, mas para não cair em tentação, tá aqui, é água. Ou vocês acham que é gin? Aquelas bem Loki, né? Um copo... É vodka pura, porque para aguentar os alunos de direito só na vodka. Não, eu não... Menina, eu não tomo mais vodka. Tomei vodka, passei mal. Agora eu só tô tomando gin. Eu sou de época. Há pouco tempo atrás eu só tomava uísque. Agora só gin, mas a vodka, meu amigo, não desce mais. Acho que eu já tomei muito na vida. Enfim, vamos. Não, agora eu tô na aguinha. Tô de regime essa semana. Vamos, vamos lá. Essa pandemia, vocês engordaram? Pelo amor, eu tô de regime essa semana. Nada a ver esse negócio de ficar de pandemia. Nunca pensei que ia sentir falta de subir a escada da FAP para manter a forma. Galerinha, vamos continuar aqui. Então, voltando no Código de Processo Civil, ele tem uma teleologia, uma finalidade, uma missão. Mas e o Código de Processo Penal? Quer saber qual é a finalidade dele? Eu também. Sabe por quê? Porque ele teve diversas reformas ao longo do tempo. Teve reforma em 96, teve reforma em 91, 94, em 2001, em 2008, em 2014, em 2018, em 2019. O que ele mais tem é reforma, e cada reforma vem com uma finalidade. Ou seja, nós não conseguimos ver uma missão maior a ser alcançado. Pelo contrário, nós temos uma grande inconsistência sistêmica. Porquanto, esta é uma grande crítica do Código de Processo Civil. Perdão, do Código de Processo Penal. Agora, eu indago a vocês, quanto ao procedimento, vamos lá. Todo mundo, abram aí Planalto, Código de Processo Penal. Planalto, Código de Processo Penal. Na tela, abriu, né? Meninos, olhem, e aqui eu peço, quanto ao procedimento, eu preciso que vocês analisem comigo. Redação dada pela Lei 11.719 de 2008. A grande alteração do Código de Processo Penal, especificamente no que tange a procedimento, foi a Lei
11.719 de 2008. Aí está a alteração. Se me permitam, eu vou falar para vocês como essa alteração foi tardia. Esta lei, a 11.719 de 2008, ela veio trazer para nós, então, esse caminho de atos sucessivos e ordenados que as partes atravessam rumo a uma sentença, no intento de julgar a pretensão acusatória. Vejam, nós tínhamos antes procedimentos anteriores e até mesmo questionados à luz da Constituição Federal de 88. Como assim, professora? Essa fórmula prescrita de como o processo vai ser instrumentalizado? Porque o processo em si, na verdade, se a gente for pensar, o processo é meio que abstrato, certo? Mas o que você consegue ver é como ele é instrumentalizado. O que você consegue ver é efetivamente o procedimento. Denúncia, citação, resposta à acusação, audiência, alegação final. O que você consegue vislumbrar, propriamente dito, é o procedimento, são os atos processuais. Nesta toada, quando eu comecei a advogar, eu fui numa audiência em que tinha ocorrido a mudança do procedimento. Vejam, e foi a primeira vez, aqui eu quero falar com vocês, foi a primeira vez que eu tive que virar e falar para a juíza. Já advogava antes, mas eu nunca tive que me impor. Aí eu falei, excelência, uma questão de ordem. Pois não, doutora? Olhem, antes, em que pese a Constituição Federal, traga para nós como a ampla defesa, e nós sabemos que ela é a defesa pessoal, óbvio, o interrogatório é o último ato da instrução. O interrogatório na audiência depois que todas as testemunhas falam. Por quê? Porque o réu vai ter a oportunidade de, conhecendo toda a acusação, contraditá-la. Amplitude de defesa e contraditório. Mas olhem, a Constituição foi em 88. Em 2008, isso ainda não era pacífico. Olha a lentidão do processo penal. E aí, numa audiência, era tráfico, em que tem previsão que o interrogatório é o primeiro ato. Eu tive que impugnar a constitucionalidade e pedir para aplicar a regra geral, para que não fosse o primeiro ato da audiência, mas sim o último. Gente, nunca tive tanto medo na vida. Excelência, uma questão de ordem. Então, lembro vocês. Dou esse exemplo para vocês lembrarem. Qual a data? 2008. Faz efetivamente 12 anos. Tudo bem? Tudo bem? O interrogatório mudou, o procedimento mudou. Agora eu pergunto a vocês. Quero perguntar a vocês. Professora, mas você está falando aí e está falando para nós, já faz algum tempo, que você está falando para nós que existem diversos procedimentos. Então, nós indagamos. Quais são eles? Saibam, nós temos o procedimento geral, que é denominado comum, é a regra, e procedimentos não comuns, que são chamados de procedimentos especiais. Repito, a regra geral é o procedimento comum. A exceção são denominados procedimentos especiais. Sabe por que eu estou passando isso para vocês? Porque todo mundo
vai fazer aí uma analogia e erra. Olha para mim. Primeira coisa, se você olhar o teu próprio código, de processo penal, ele te induz a erro. Olhem, houve a reforma do Código de Processo Penal. Olho na tela, estou no Código de Processo atualizadíssimo. Livro 2, dos processos em espécie. Título 1, do processo comum. Meu amigo, olha o erro grotesco, olha o erro crasso. O processo é único do processo penal. Título 1 do procedimento comum. Até mesmo o nosso Código de Processo Penal erra, mistura a diferença de processo e procedimento. Então, olhem, até mesmo o nosso Código de Processo se equivoca. Vamos arrumar? Dos procedimentos em espécie, título 1 do procedimento comum. Tudo bem? Tudo bem? Pois bem, superado esse erro, do qual nós já conversamos com bastante ênfase, eu quero trazer para vocês. Nós temos procedimento comum ou especial. O processo é único. Conjunto de situações dinâmicas decompostas em juízo perante órgão jurisdicional competente que as partes atravessam rumo a uma sentença cujo objeto é a pretensão acusatória. Tá aí. O que muda é o procedimento. Pois bem, aqui eu quero fazer um adendo. Depois de muito pensar sobre o assunto, depois de muito estudar sobre o assunto, depois de muito refletir sobre o assunto, a gente tem que entender que existe um ramo do direito. Isso aqui, o que eu estou falando, é extremamente controverso, mas eu falo para vocês sem medo de errar. Sem medo de errar. Existe o direito penal, mas existe também a execução penal. O direito penal vai julgar ações penais, autoria e materialidade, sentença condenatória, sentença absolutória, ou ainda, não sei se vocês já tiveram esta parte do processo civil, que se aplica perfeitamente ao processo penal, mas nós temos ainda aquelas sentenças que afinam, aquelas sentenças que amarelam. Valem 5 pontos na prova. Quem sabe qual a sentença amarelona? Vai lá. Absolvição imprópria. Absolvição imprópria, para mim, a pessoa tem coragem. E você também tem coragem. Foi bem, mas não. Ela fala, você deve, mas não culpa. Oi, Marissa. Tudo bem? Que honra você aqui. Acho que faz 6 meses que eu não te vejo na minha aula. Tá doente, né, infeliz? Vamos lá, gente. Qual é a sentença que amarela? A sentença declaratória da extinção da punibilidade. É a sentença da prescrição, é a sentença da decadência, é a sentença que fala: olha, nós não podemos julgar por algum motivo, em caso porque o direito de punir acabou, porque o direito de agir acabou. Então lembrem, nós temos sentença absolutória, e aí, não sei quem falou, mas está certo, absolutória própria e imprópria. Temos a sentença condenatória, que julga a pretensão acusatória procedente. E nós também temos a sentença declaratória da extinção da punibilidade.
Novamente aqui, eu quero fazer um adendo com vocês, um parênteses. Meus amigos, eu acho, não sei se vocês sabem, mas eu efetivamente sou uma professora. Na verdade, eu sou uma advogada professora, né? Porque eu efetivamente milito na advocacia o dia inteiro. Eu advogo propriamente dito. Eu trabalho na área criminal. E o que eu quero que vocês saibam? O que eu considero hoje? Eu considero hoje que as pessoas, elas não leem, não estudam e elas têm dificuldade em ser técnicas. Por exemplo, as pessoas, sem brincadeira, advogados, têm dificuldade em escrever numa alegação final. Juro por Deus que eu ouço, que eu leio assim, porque deve ser declarada a inocência. Gente, meu coração dói. Declarada a inocência, desculpa a expressão, mas a pi. Meus amigos, você está falando de processo penal. Deve ser a pretensão acusatória improcedente. Entenderam? As pessoas têm dificuldades em usar termos básicos do processo penal. E aí parece que elas não sabem nem o que estão escrevendo. Por quê? Porque não tem técnica, porque não tem alusão ao processo. Parece eu batendo papo com a minha avó. Então, eu vou pedir para vocês, venham na aula e vamos conversar de processo no que tange a procedimento igual gente grande. Eu me recuso a conversar de termos processuais numa faculdade, no 8º semestre aí, sem técnica peculiar. Ai, mas é difícil. Não é não, é difícil. Olhem, pega um livro uma vez por semana, dá uma lidinha em 15 folhas, não mata ninguém. É difícil? Não é, mas é ciência. E as pessoas acham, porque o processo penal se refere a crime, e crime é um assunto do cotidiano que você vê na mesa do bar, que você vê na TV, que você vê o vizinho conversando, acha que pode ter atecnia. Não é isto. Nós vamos falar de processo? Vamos, mas nós vamos falar como deve ser. Tudo bem? Ai, tá difícil. Vai ler? Porque se você fizesse química, você ia ter que ler um livro. Se você fizesse física, você ia ter que ler. Se você fizesse medicina, você não ia saber nascendo onde está cada um dos seus 200 ossos. Você ia ter que ler anatomia. Então, processo penal, você vai ler. Fechou? Fechou? Voltando aqui. Ah, mas eu não estou afim de ler. Então, eu não estou afim que você venha na aula. Tá? Fechou? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, neste sentido, depois de bastante refletir no assunto, nós sabemos que nós temos, quanto à persecução criminal, a persecução penal, que lembrem vocês, persecução penal não persegue pessoas. Persecução penal, estudamos semestre passado, ela persegue o delito, a infração penal. E ela tem uma função: autoria e materialidade. A autoria e a materialidade. Existiu o crime, a prova da existência do crime, materialidade. Autoria, quem é o autor? Processo penal, em suma, ele gira em torno disso. E tem vezes que eu leio alegações sinais feitas por outros advogados, não de promotor, que o promotor é bom, ele sabe isso. Mas a pessoa faz uma alegação inteira de 30 laudas e não me fala em autoria e materialidade. Então, eu não sei o que ela está fazendo ali. Tudo bem? Então, gente, a persecução penal é o conjunto de atos desenvolvidos pelo Estado na busca do delito.
A persecução criminal não persegue pessoas, persegue delito, autoria e materialidade. São estes os dois viés. Revisão. A persecução penal pode ser extraprocessual, que é a investigação preliminar, cujo objeto de estudo foi o semestre passado, e endoprocessual, que é o que nós estamos começando a verificar. Já estudamos o semestre passado a denúncia ou a queixa-crime e agora como se desenvolve. Vejam, neste sentido, eu trago a vocês aqui. Nós temos o processo penal propriamente dito e nós temos a execução penal. O processo penal é o instrumento do direito material. Ponto. Vamos ver crime. Direito penal, crime, autor e materialidade. E a execução? Demorei tudo isso para falar que eu estudei bastante, já dei aula em pós e hoje, sem medo de errar, eu falo: execução penal não se confunde com direito penal. Execução penal tem objetivo próprio, que é executar a pena. Mas vejam, a pessoa já foi condenada. Já foi condenada. Nós não vamos mais discutir autoria e materialidade, porquanto é um ramo autônomo do direito. É um ramo autônomo do direito penal. Se você for estudar execução penal pensando que você vai achar no Código de Penal, você está enganado. É um ramo autônomo. E da mesma forma que ela é um ramo autônomo, o processo de execução penal também o é. O processo de execução penal também o é. Tudo bem? Eu apertei os botões aí, vocês estão me ouvindo bem? Então, tá. O processo de execução penal também o é. Portanto, há quem considere que existem duas espécies de processo penal. Processo penal propriamente dito e o processo de execução penal. Eu não. Eu considero que o processo de execução penal, ele é autônomo ao processo penal. Ora, da mesma forma que o direito penal não se confunde com execução penal, porque um visa crime, o outro visa executar uma pena, os objetos são muito distintos, também considero que o instrumento deles, o processo penal e o processo de execução penal, são autônomos. O que pega, e eu já vou adiantar para vocês, as pessoas confundem. Por quê? Porque toda vez que a lei de execução penal for omissa, você vai aplicar subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por isso que as pessoas confundem, mas esta confusão deve ser superada. A confusão existe por quê? Porque toda vez que a lei de execução penal não ditar por si só as regras do procedimento, você vai aplicar o Código de Processo Penal. Mas saibam, esta aplicação é eu digitando tudo errado. Esta aplicação é subsidiária, sem problema, tudo bem? E aqui eu trago para vocês 3 dispositivos na própria LEP que, interpretados de forma conjunta, permitem concluir que a lei de execução penal é autônoma em relação ao direito penal e
O processo de execução penal é autônomo em relação ao processo penal propriamente dito. Portanto, primeiro detalhe, não confundir execução penal com penal e não confundir processo de execução penal com processo penal. Pois bem, superado agora, eu quero falar com vocês outro detalhe que todo mundo erra. Olhem, interessante. Gente, olhem comigo. Aqui eu preciso de um pouquinho de atenção. É muito comum que as pessoas relacionem nomes. E nós estudamos até agora que existia o direito penal à parte geral, do artigo 1º até o 120, que tratava de disposições genéricas. E nós tínhamos depois a parte especial, 121 e seguintes, que tratavam do crimes em espécies. Por sua vez, ainda existia as legislações extravagantes ou especiais. Exemplo, tráfico, tortura, terrorismo, crime organizado, lavagem de capital, estatuto do desarmamento, abuso de autoridade, dentre outras diversas legislações especiais, legislações esparsas, também recebendo o nome de legislações extravagantes. Pois bem, resumimos aí um aparato do Código Penal e da ordem jurídica penal, certo? Agora, no procedimento propriamente dito, as pessoas fazem uma analogia indevida, porque elas vão considerar que o procedimento é comum quando ele esteja no Código de Processo Penal e o procedimento vai ser especial quando esteja fora do Código de Processo Penal. Isto é o que a tua mente, por meio de uma analogia equivocada, projeta. Não é isto. Não é isto. O procedimento comum é aquilo que o Código de Processo Penal trouxe como procedimento comum. Olhem o código. Olhem o código. O que é procedimento comum? O ordinário, o sumário e o sumaríssimo. O restante vai ser procedimento especial. Então, vejam, com isso, eu estou dizendo a vocês que nós temos procedimentos especiais, com regramentos próprios, com atos sucessivos e ordenados peculiares, mesmo que seja dentro do Código de Processo Penal. Um especial dentro do Código de Processo Penal. Exemplo, o procedimento do júri. O procedimento dos crimes contra a vida é um procedimento especial, mas ele está previsto dentro do Código de Processo Penal. O procedimento dos crimes contra a honra é um procedimento especial, em que tem previsão dentro do Código de Processo Penal. O procedimento dos crimes praticados por funcionários públicos é especial, mas estão dentro do Código de Processo Penal. Vou abrir a janela, 5 minutinhos, 2 minutinhos aí, eu já estou voltando automático e vocês vão entrando. Só um minutinho, já voltem aí, galera.